Naturalmente, como hoje é dia do pastor, como foi dito aqui, eu quero estar falando sobre isso com os irmãos, né? Eu acho muito importante, em ocasiões assim, a gente ter uma instrução, a gente poder fazer uma reflexão na palavra de Deus acerca do que é um pastor, né? Qual é a função do pastor, sempre entendendo que essa nomenclatura, né, chamar o líder da igreja de pastor é uma coisa da história da igreja, não é da Bíblia necessariamente, porque são pouquíssimos textos que vão dar essa ideia, né, da figura do líder como pastor, na verdade. Me parece que no Novo Testamento os pastores eram chamados de presbíteros, né? E essa coisa de chamá-lo de pastor é uma coisa mais tardia, mais recente para nós aqui, né, porque vem da história da igreja, de fato, pela função muito semelhante, né, àquilo que a Bíblia fala, do próprio Deus sendo pastor, de cuidar de ovelhas e tudo mais, não é? Mas eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Atos capítulo 20, e eu quero ler dos versículos 17 a 24, eu peço toda a sua atenção, mesmo assentado como você está, para a leitura desse texto. Atos capítulo 20, versos 17 a 24, abra a sua Bíblia e acompanhe na versão que você tem. O texto vai dizer que de Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda humildade, com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali, senão que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Amém? O texto fala que Paulo está em Mileto e ele faz uma espécie de congresso. Ele pede para chamar os pastores de Éfeso, que era na época uma cidade bastante expressiva, uma grande cidade, e ele reúne esses presbíteros. No texto, se você ler o texto inteiro, vai dar a ideia de que eles são pastores, porque eles apacentam o rebanho de Deus, mas eles também são chamados de bispos, na mesma passagem, não é? Mas tratava-se de uma reunião de despedida. Na verdade, Paulo estava já uma das suas últimas viagens missionárias, e na verdade ele tem o desejo de ir para Jerusalém, e ele diz que ele não sabe o que vai acontecer ali, e por conta disso, e de fato vai acontecer algumas coisas ali, que Paulo vai ser preso, vai ficar limitado, ele não consegue mais ter contato com esses líderes, mas ele quer então reunir esses homens, porque Paulo sabia que a saúde daquelas igrejas, daquela região toda ali, dependia do ministério desses homens. E ele os chama para uma conversa, para um congresso, para uma palestra, né? E o conteúdo do que ele fala para esses homens, nesse discurso de despedida, tem a ver com a sua própria experiência. Paulo, ele fala muito de si, mas quando ele fala de si, ele queria, em alguma medida, que esses homens fizessem o que ele diz que fez, né? Para que eles reproduzissem o exemplo do apóstolo Paulo. Então, assim, pensando nisso, quem é o pastor? Quem são os pastores, né?
Como é que você enxerga pastor? Se a gente fosse fazer aqui uma dinâmica e dizer assim, ó, vem cá, fala aqui, quem é pastor para você? Que imagem que você tem de pastor, né? Pessoas mais antigas têm uma ideia de que o pastor é o sujeito visitador, não é? Geralmente os mais antigos dizem assim, quando é que o senhor vai na minha casa? Porque na cabeça de pessoas mais antigas, os pastores são visitadores. Antigamente era assim, o pastor tinha um fusquinha, e ele vivia de casa em casa visitando as pessoas. O sermão saía do jeito que dava, né? Então assim, chega lá no sábado, o pastor dava uma sapecada num texto lá, vai para o púlpito e tá bom. E as pessoas não se importavam muito, porque o importante parecia ser essa figura do homem que nos acompanha, que vai em casa, que toma café, come bolo de fubá. E as pessoas gostavam disso e gostam disso até hoje, né? Muita gente ainda tem isso, né, como a sua agenda, né? O pastor vai na casa dela na semana, chega no domingo na porta da igreja e fala assim, quando é que o senhor vai voltar lá? Puxa vida, eu preciso ter uma agenda, né? Tem 500, 600 pessoas, né? Tem 200, 300 famílias para visitar. Então, assim, não dá para visitar toda semana, né? Mas há pessoas que olham para o pastor como um visitador. Ele é alguém assim, um visitador, não é? Para outros, quando você fala assim, quem é o pastor? A pessoa tem a ideia do pastor é uma pessoa enérgica. É o sujeito bravo. Na verdade, é mal-humorado, né? É o indivíduo que está no púlpito sempre brigando com as pessoas. Ele fala para as pessoas e cobra das pessoas coisas que aparentemente ele não tem defeito nenhum, né? É o homem santo. E ele então é enérgico. As crianças têm medo dele, né? Porque ele é essa figura, tem um vozeirão, e ele grita no púlpito, né? E ele se expressa no púlpito, as pessoas ficam meio assim, assustadas com o pastor. E tem uma ideia de que o pastor em casa, ele passa a semana orando, em jejum. Um homem que só lê a Bíblia o tempo todo, não é? Que a esposa dele é uma santa mulher de Deus, né? Que os filhos dele são anjos voando pela casa. E as pessoas têm essa ideia, né? Então elas ficam olhando e falam assim, como deve ser a vida do pastor? O que o pastor come? Né? Acho que é o maná de Deus, né, que desce, o pastor vai comendo maná a semana toda, né? Que a água é abençoada, essas coisas assim. Tem essa ideia, que o pastor é assim, né? O pastor é essa pessoa, né, diferentona, né? Você olha para ele e fala assim, é um sujeito diferentão, né? Ele tem tudo diferente da gente. De um tempo para cá, há pessoas que olham para o pastor como um sujeito muito influente, né? Bem sucedido, anda bem vestido, cheiroso, anda com um carro bom, mora numa casa boa. Então, essa ideia de que o pastor é uma espécie de empresário, é o CEO de uma igreja. Aliás, há igrejas que, quando apresentam os pastores, né, tá lá que tem um pastor que é o CEO, né? Ele é o presidente da igreja. Ele é o que comanda uma grande equipe de pastores. Mas ele é visto como alguém assim, extremamente influente. Só usa a camisa do Dalina, sabe? Terno alinhado, sapato engraxadinho. Então você olha e fala, nossa, cara, aquelas camisas com abotoadura, sabe assim? De ouro. Essa ideia do sujeito influente, bem-sucedido, né? Perfume importado, pastor assim, um sujeito que a gente admira e fica olhando, um dia eu queria ser como um homem desse, né? Algumas igrejas o pastor é uma espécie de mago apocalíptico, né? O pastor é aquele que faz milagres. As pessoas temem até o olhar dele. Porque parece que ele olha e já está identificando o pecado na vida da gente, né? Tem gente que tem essa ideia do pastor. O pastor ele é meio intocável. Esse sujeito assim que parece que quando ele prega tem fogo descendo do céu. E as pessoas têm um pouco de temor dele também por conta disso. Porque ele parece que entra na alma da gente, assim, ele é muito perto de Deus, parece, né? E ele sabe das coisas que a gente não sabe. Ele trava lutas com o diabo a semana inteira, ele fica expulsando demônio. Essa figura meio assim apocalíptica de um pastor, né?
Muitas igrejas nutrem esse tipo de pensamento quando olham para um pastor e admiram um pastor, e às vezes não chega muito perto dele, né? E o dia que esse pastor resolve na casa da pessoa, nossa, ela acha que ela vai morrer, porque Deus visitou, né? Porque ela tem essa sensação de que é uma visita divina que chegou na casa dela, né? Então ela vai escondendo as coisas, ela vai dizendo, não, esse prato não é bom para o senhor, esse copo aqui é melhor não tomar, porque parece que é uma pessoa assim, que o próprio Deus está ali, e isto toma um volume muito grande. Seja qual for a maneira que você olha o pastor, eu tenho certeza que na sua cabeça, pastor não é uma pessoa comum. Você tem isso na sua cabeça. Você acha que o pastor não é uma pessoa comum. E por não ser uma pessoa comum, ele sempre vai decepcionar, sempre. Pastores decepcionam. Porque nós criamos algumas ideias na cabeça. E pastores vão decepcionar. Seja aquela irmã que pensou que nunca ia ver o pastor de calça jeans. E quando ela vê o pastor de calça jeans, ela fala assim, meu Deus, o mundo está acabando. Porque eu nunca vi o pastor de calça jeans. Pastor de bermuda, então, nossa, né? Ela acha assim que isso é um sacrilégio, já decepcionou, já não vou ouvir mais ele do mesmo jeito. Onde é que já se viu o homem usar bermuda, né? Às vezes encontrou o pastor no dia de folga, né, com um tênis lá, uma bermuda no supermercado, ela fica assim, não vou falar para ninguém que é o pastor da minha igreja. Porque ela se sente decepcionada com isso, né? Pessoas que veem às vezes o pastor nervoso. Às vezes o pastor perdendo a paciência com o filho dele, né? A pessoa fica assim, nossa. Pastores sempre vão decepcionar. Porque nós criamos uma imagem extremamente sacra, incomum de um pastor. E a gente coloca o pastor num pedestal tão grande, que a gente deixa de ver essas pessoas como pessoas, não é? Pessoas comuns, homens comuns, que têm vida comum, que têm vontades comuns, não é? Sonhos comuns. Mas são pessoas que estão de fato com algo de Deus para fazer, né? E isso talvez as torne um pouco diferente das outras pessoas. Nesse texto que nós lemos, Paulo vai traçar um perfil pastoral mais comum, uma visão mais adequada àquilo que é a realidade humana. E como crentes, nós deveríamos enxergar os pastores desta maneira, entender o que é um pastor, afinal de contas, né? Para que serve o pastor, não é? Eu fico acompanhando aqui e ali, eu fui uma época presidente da Ordem dos Pastores aqui da região, e a gente acompanhava muita igreja sem pastor, no processo de ação pastoral, e cada igreja monta um jeito estranho de se arrumar um pastor, né? Mas assim, às vezes é muito esquisita a maneira como a igreja lida com isso, né? Porque dá a impressão que a igreja quase nem precisa de pastor, né? Uma vez eu lidei com uma igreja que dizia isso para mim, né? Falava, aqui praticamente não precisa de pastor. A gente precisa de alguém que pregue aí, porque não tem ninguém para pregar, né? Mas não tem uma ideia clara qual é o papel do pastor na igreja. Porque para algumas igrejas parece que o pastor é um mal necessário. Tem que ter, vai fazer o quê, né? Mas se pudesse, eu lembro de uma igreja, por exemplo, que a igreja estava em construção, aí o pastor saiu. Aí falaram assim, a gente vai terminar de construir o templo, depois a gente arruma um pastor. Vamos aproveitar esse dinheiro gasto com o pastor para economizar um pouco, para investir nos tijolos da igreja. Mas é uma falta de visão. Para que serve um pastor, afinal de contas, né? Por que ele tem que estar na igreja? Por que nós precisamos de pastores servindo a igreja? Olhando para esse texto de Atos 20, uma coisa que a gente percebe logo de início é que pastores são incentivadores. Paulo se põe como um pastor incentivador, não é? Ele vai dizer no versículo 18, 19, que quando eles se encontram ali, quer dizer, o Paulo está se encontrando com esses presbíteros, esses pastores, Paulo vai dizer para eles assim, vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo. Maneira como Paulo se conduzia. Ele é um incentivador. Hoje em dia se usa muito a linguagem um influenciador, né? Alguém que é um influenciador digital, por exemplo. Alguns pastores também são, né? Influencia digitalmente a pessoa, né? Você nunca viu, você acha ele maravilhoso, perfeito, porque ele tá na internet, né? Os vídeos dele são maravilhosos, né? Tudo ali é bonito, mas você nunca teve contato pessoal com ele. Ele influencia você digitalmente, você admira, você segue, você crê no que ele fala,
mas não conhece, nunca sentiu o cheiro dele, né? Mas ele te influencia. Pastores são influenciadores. E Paulo vai dizer que desde o primeiro dia em que ele entrou na Ásia, aqueles homens sabiam a maneira como ele serviu ao Senhor, com toda humildade, lágrimas, provações, que pela cilada dos judeus sobrevieram ao apóstolo Paulo. Paulo está dizendo: eu estou incentivando vocês a servir como eu servi, né? Sirvam assim. Paulo está tentando incentivá-los e mostrar que pastores são incentivadores. Incentivadores. E nós somos assim, não é? A gente gosta de olhar para alguém e alguém nos incentiva, nos motiva. Uma área que cresce muito hoje é o chamado coach, né? O coaching, né? Que são essas pessoas que sofrem críticas ali, elogios aqui, não sei, mas assim, são pessoas que influenciam outras pessoas. Tem empresários que estão colocando a sua empresa na mão de um coach. Porque a ideia é que o coach é o cara que ele encoraja, né? Ele te faz gastar o que você não pensava em gastar, né? Ele faz olhar para uma área que você não estava pensando, acreditar no potencial. E os pastores acabam fazendo isso também. São pessoas entregues a uma vocação divina. E por conta disso eles acabam motivando, influenciando as pessoas. As pessoas ficam olhando para ele muitas vezes, né? E o seguindo, né? Porque ele está incentivando as pessoas. Quantas vezes na minha vida, né, eu tenho muitos anos de ministério, décadas, e alguém chegou, às vezes a esposa chegava assim, me cutucava, né? Aí eu olhava para ver quem está me cutucando, né? A esposa fazia assim, ó. É o marido. Ela queria chamar a atenção para o marido. O que acontece com o marido? O marido está se vestindo como eu, né? Que era uma reclamação dela, né? O marido se veste muito mal. Meu marido é muito relaxado. Ele vem para a igreja de qualquer jeito. Aí um belo dia ela me chama e diz assim: ó, o senhor influenciou ele. Isso que ela queria dizer, né? A gente influencia, a gente sabe disso. Tem criança que começa a olhar para o pastor e começa a seguir o pastor, né? Pais testemunham isso, sabem disso, né? Que às vezes lá em casa a criança pega a Bíblia e começa a abrir, começa a fazer assim, né? Porque ela entende que o pastor incentiva ela. E ela começa então a ser uma imitadora do pastor, né? Pastores incentivam, são incentivadores. Eles não possuem muitos instrumentos para incentivar. Isso às vezes me encanta, né, na função pastoral. Pensar assim, por que esse povo atende o que eu falo? Por que a gente convoca dizendo assim: irmãos, nós precisamos fazer alguma coisa? Aí o povo aparece para fazer. Tem gente que paga para fazer, né? Vamos fazer uma trans lá em Itapira, vamos evangelizar, tem que pagar R$80, agora baixou para 30, ou de manhã é 30, à noite é 80, alguma coisa assim. Porque hoje de manhã era 30, agora à noite é 80, mudou o preço. Mas assim, a pessoa está pagando para ir para fazer alguma coisa, por quê? Porque alguém incentivou. O pastor é um incentivador, né? Irmãos da igreja ficam irritados às vezes, né? Fazem assim: se o pastor não falar, ninguém faz. Então o pastor tem que falar. Porque faz parte de uma vocação divina. Eles são incentivadores, as pessoas ouvem a voz do pastor, né? Não vai ouvir vozes estranhas. Mas me encanta isso, pensar que as pessoas são incentivadas a fazer, que eu não tenho instrumento nenhum na minha mão. Os irmãos sabem que eu já fui diretor de uma faculdade. É bem mais fácil, porque quando você é diretor de uma faculdade, você fala para o professor assim: ó, se você não vier na reunião, você tem um instrumento na mão para ameaçar, né? Você manda embora, você corta isso, corta aquilo, né? Agora, o que eu tenho para tirar de um membro da igreja? Nada, né? Eu não tenho instrumento. Simplesmente a gente fala, a pessoa ouve. É algo que Deus faz. Porque pastores são incentivadores. Eles influenciam. Não tem nada na mão senão o incentivo. Motiva a pessoa a fazer alguma coisa. Motiva a pessoa a mudar alguma coisa. Pastores têm uma vocação divina para incentivar. Eles são fundamentais na igreja por causa disto. Não sei se você já fez parte de alguma igreja que ficou sem pastor um período, né?
ou se você se lembra desta igreja quando ficou sem pastor um período, não tem jeito, a igreja enfraquece, né? Que falta aquele incentivo. O pastor é o incentivo, ele é o incentivador. Por isso é importante a presença dele. Outra questão que os pastores também, eles são instrutores, né? Não está mudando mais aqui, não sei porquê. Muda aí para mim, por favor. São instrutores. Ou seja, pastores são homens comprometidos com o ensino. Eles instruem. Olha o que Paulo diz no versículo 20. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa. Paulo estava dizendo, a partir da sua própria experiência, que ele, como pastor, era alguém que ensinava. Isso é função pastoral. Pastores existem para serem instrutores. Eles instruem. E não é uma coisa que faz só do púlpito. Pastores ensinam com a sua própria vida, né? Pastores ensinam no aconselhamento, na visita. São instrutores. Eles ficam dando instrução. Que, a grosso modo, parece que é uma coisa simples. Mas não é. Instruir, às vezes, publicamente, talvez seja até mais simples, não é? Você fala, ninguém pergunta. A pessoa pode decidir se ela faz aquilo ou não faz aquilo. Mas instruir uma pessoa no gabinete, às vezes você determina o destino dela. Ela vai conversar e ela quer uma instrução. A pergunta é: o que eu faço? E aí, dependendo do que o pastor fala, isso pode determinar o destino da pessoa, não é? Ela pode ficar casada, ela pode separar, ela pode bater no filho, pode não bater, né? Ela pode mudar de emprego, pode não mudar. Uma série de decisões as pessoas tomam com base na instrução, naquilo que o pastor diz, naquilo que ele fala. Por isso que pastores são instrutores. Eles têm que saber o que dizer. O pastor Rubem está dizendo que eu atendo famílias de outras igrejas, e atendo mesmo. E muitas vezes eu estou corrigindo o que seria na ética médica o erro médico, né? Quer dizer, alguém deu uma instrução errada. É um pastor que talvez não esteja bem preparado para isso, que resolveu aconselhar um casal. E deu a instrução errada. E aí então, vem para mim e eu preciso então corrigir isto. Porque é alguém não habilitado para isso. Totalmente errada a instrução que deu. Não se faz isso com a pessoa, não é? Só que lógico, eu não posso dizer isso para a pessoa. Eu tenho que corrigir, eu tenho que cuidar dela. Não, mas o pastor lá falou assim. Eu falei, querida, você está aqui, então me ouve o que eu estou falando aqui. Esquece que falou lá, né? Mas eu não posso toda hora ficar dizendo que está errado lá. Mas isso é recorrente, recorrente. Pessoas precisam de orientação segura, instrução segura. Não é algo tão simples assim. Por isso, às vezes, a pessoa vem conversar com a gente e diz assim, olha, deixa eu pensar um pouco. Me dá um tempo. Eu não sei o que fazer, não tenho a menor ideia. Que são casos muito delicados, né? Que o que eu disser vai desmontar a vida da pessoa. Eu não posso fazer isso. Então tem que pensar, tem que orar. Sei lá. Alguma coisa tem que fazer. Mas eu não tenho noção do que dizer. Que pastores são instrutores. Servem a Deus instruindo. Tem uma capacidade dada por Deus para serem instrutores. É fundamental isso no ministério pastoral, né? E é importante que a igreja saiba o porquê ter pastores na igreja. Vai mudar agora? Agora mudou. Em terceiro lugar, pastores são também instrumentos. Ou seja, pastores são homens usados por Deus na transformação de pessoas. Verso 21, Paulo diz, testificando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Pastores são homens usados por Deus para fazerem coisas que só Deus pode fazer.
Arrependimento é uma coisa divina. Fé também é dom de Deus, é algo divino. Mas Deus vai usar pastores para movimentar a pessoa, para que ela mude, para que ela se arrependa, para que ela tenha fé. Coisas que um homem não pode produzir, só Deus pode produzir. E Deus produz através de um homem, chamado por Ele, vocacionado, que é essa figura do pastor. Eu acho que pastores são sempre provocadores. A função do pastor é provocar o pensamento, provocar movimento, né? É provocar envolvimento, é provocar sentimento. É isso que o pastor faz. A pessoa entra, às vezes, a determinada coisa e, de repente, ela sai totalmente diferente daquilo. Porque houve uma provocação, a fez pensar, a fez sentir, a fez se movimentar, a fez se envolver com alguma coisa que ela achava que não ia fazer. Mas o pastor tem essa função dada por Deus. Eles são instrumentos nas mãos de Deus. Os versos 22 a 24, Paulo diz: "E agora, constrangido em meu espírito, eu vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém", Paulo diz, em nada eu considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. A Paulo importava completar o seu próprio movimento. Paulo tinha convicção: Deus me chamou para isto. E a mim compete completar essa carreira, esse ministério, esse movimento em prol das pessoas. O bem mais precioso de Paulo não era a sua vida. O bem mais precioso dele era a possibilidade de ser um instrumento nas mãos de Deus para transformar pessoas. Por isso, ele está dizendo que a vida dele não era preciosa. Veja como Paulo encerra essa sua palestra àqueles pastores. Versos 32 a 35, ele diz: "Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados." Aí Paulo continua o seu testemunho dizendo: "De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que essas mãos serviram para o que era necessário, para a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus: mais bem-aventurado é dar que receber." Pastores são homens voltados para a vida dos outros. Acabam dando muito mais do que recebem, não é? São julgados muitas vezes, e é difícil às vezes para os pastores entender o que as pessoas querem, como que eles vivem. Porque se ele anda mal arrumado, ele é relaxado. Se ele se veste bem, ele é vaidoso. Se o carro dele é ruim, ele não administra bem o dinheiro dele. Se ele tem um carro bom, ele é ganancioso, não é? É assim. É difícil agradar, é difícil entender o que as pessoas imaginam que deva ser um pastor. Mas geralmente, os pastores acabam não pensando em si mesmos. Às vezes não pensam na sua própria saúde, no descanso, no sustento das suas famílias, nas suas próprias coisas, porque eles estão focados nos outros. Se sacrificam muitas vezes pelos outros. Por isso é importante cuidar dos pastores, para que eles continuem cuidando das pessoas, para que eles permaneçam convictos de que a maior felicidade é realmente dar do que receber, mas que façam isso com leveza, sentindo que a igreja os apoia nessa tarefa que eles fazem. Eu acho que pastores sempre vão decepcionar quando eles são vistos como homens incomuns, quando
A gente olha para eles e acha assim que eles são super-homens, né? Não são homens comuns. Mas se eles forem encarados como homens comuns, mas homens que foram graciosamente selecionados por Deus para cuidar de pessoas que são seus irmãos também, que têm a mesma fé, que precisam de cuidado, eles vão fazer com muito mais eficácia o seu ministério. Por isso que eu queria que você pensasse muito nessa frase, né? Quem são os pastores? Pastores são homens comuns, mas são homens comuns nas mãos de um Deus extraordinário. Essa é a diferença. E qualquer pastor que não esteja na mão de um Deus extraordinário, não é um bom pastor. E se torna até incomum mesmo. Porque pastores chamados, vocacionados, são homens comuns, nas mãos de um Deus extraordinário. Deus faz coisas extraordinárias com homens comuns. Queria dar os parabéns aos pastores desta igreja. E não só hoje, né, todos os dias que exerce o ministério. Hoje pela manhã eu mandei uma mensagem nos grupos da igreja, citando uma música da cantora Cristina Mel. E eu queria citar mais um trecho dessa música belíssima. Mas a música diz nesse trecho assim: pastor que também é ovelha, e é por Deus apacentado, vem hoje aos braços do amado, e lança todos os seus fardos. Se às vezes sobrecarregado, te sentes desorientado, o teu clamor é sempre ouvido, Jesus sempre estará contigo. Viu, pastor Rubem? E pastor Milton, e pastor Osivalter, Nicolau, o Haroldo, não sei se já está aqui. Deus sempre está contigo, né? Entenda isso, apesar das lutas que os pastores têm. Igreja, ame o seu pastor. Olhe para os pastores como homens comuns, mas homens comuns que estão nas mãos de um Deus extraordinário. Eles nos incentivam a viver melhor, nos instruem e são instrumentos que Deus usa para nos conduzir pelos melhores caminhos. Por isso, eu queria que a gente encerrasse esse culto não louvando os pastores, mas louvando o pastor. O Deus que é o pastor de todos nós. E tem uma música que a gente tem cantado nos cultos de quarta-feira, que fala sobre isso, né? Tu me guias mansamente com tua vara e o teu cajado. Deus faz isso, né? E todos os pastores são ovelhas, debaixo desse supremo pastor. E é esse pastor que do mal nos guarda. É Ele que é tudo para nós. É o pastor da minha vida. É o pastor da sua vida também.